Nós vamos fazer a correção da nossa segunda prova, da disciplina de corretivos e fertilizantes. O primeiro exercício da nossa prova, o enunciado traz assim: um solo apresenta um teor de 0,6 mg por decímetro cúbico de fósforo e textura de X% de argila. Então, o X% de argila, cada aluno era para pegar os 2 primeiros dígitos do número de matrícula e ser percentual de argila. Aí a pergunta é para calcular para a cultura do milho quantos quilogramas por hectare de super triplo e também de MAP será necessário para aplicar para uma produtividade de milho esperada em 7.000 kg por hectare. Calcule também a quantidade do elemento acompanhante que será aplicado junto ao P2O5 com cada fertilizante. E por fim, qual dos dois recomendaria, o super triplo ou o MAP e por quê? Tá, então, vamos lá. A nossa resolução do exercício 1, primeiro passo, classificar o teor do fósforo, para nós podermos fazer a recomendação para a cultura do milho. Então, o teor de fósforo é 0,6 mg por decímetro cúbico. Nós, diante dos números de matrículas, possíveis combinações de números, nós poderíamos ter 4 diferentes tipos de solo, ou melhor, 4 diferentes faixas de textura. Tá? A textura que vai de 0 a 15% de argila, textura que vai de 15 a 35%, textura que vai de 35 a 60% e a textura que vai maior que 60, vai de 60 a 100. Então, na verdade, é 0 a 15, 16 a 35, 36 a 60, 61 a 100. Tá? Então, para facilitar o entendimento, nós dividimos cada faixa dessa em uma letra. Então, letra A é de 0 a 15, letra B de 16 a 35, letra C de 36 a 60, letra D maior que 60. Ok? Quando nós vamos na tabela de classificação do teor de fósforo, para todas essas classes, ou essas faixas de textura, nós vamos ter uma classificação como teor de fósforo muito baixo. Então, tanto para a classe 0 a 15 quanto para maior de 60, o teor de 0,6 mg por decímetro cúbico é muito baixo. Ou seja, então, para todas essas classes, nós vamos ter muito baixo. Ok? Então, vamos lá. Como o teor de fósforo é muito baixo, a disponibilidade é muito baixa, dose de P2O5 para todas as provas, classe A, B, C e D, independente do número da matrícula, o teor de argila nesse solo, por ser muito baixo e a disponibilidade do fósforo ser baixa, a dose de P2O5 vai ser 100 kg por hectare. Okay? Seguindo a tabela de recomendação para a cultura do milho da quinta aproximação. Se nós trabalharmos com superfosfato triplo, na prova nós colocamos que a concentração de P2O5 é 18% e de cálcio é 14%. Porém, essa concentração de 18% é de superfosfato simples. Foi um erro na elaboração da prova. Mas quem resolveu considerando 18%, nós vamos considerar como correto. O valor correto de super triplo, de P2O5 no superfosfato triplo, é em torno de 41%. Esse é o valor correto. Nós consideraremos os dois valores como certo para essa prova. Porém, é importante ressaltar que superfosfato triplo, 41% de P2O5, e em torno de 12 a 14% de cálcio. Na prova nós colocamos 14%. Ok? Então, considerando que ele tem 18%, conforme nós demos na prova, 100 kg de super triplo tem 18 kg de P2O5, 18%. Se a recomendação pede 100 kg de P2O5, X. Então, o X é igual a 555,55 kg por hectare de superfosfato triplo. Então, se nós formos utilizar
superfosfato triplo nessa concentração de 18%, teremos que aplicar 555 quilos por hectare de superfosfato triplo. O exercício pede para que nós façamos o cálculo do elemento acompanhante, nesse caso é o cálcio a 14%. Então 14% de 555 é 77,77 kg por hectare de cálcio. Tá? Quando nós utilizamos o valor correto de 41%, nós vamos ter 100 kg de super triplo, tem 41 kg de P2O5. Precisamos de 100 kg, daria 243,9 kg por hectare do super triplo. 14% desse valor é cálcio, que equivale a 34,15% de cálcio. Ok? Então, essa seria a quantidade do fertilizante super triplo e a quantidade do elemento acompanhante, que nesse caso é o cálcio. Se nós formos utilizar o MAP, que tem 48% de P2O5 e 9% de N, nós aplicaríamos 100 kg de MAP, tem 48 kg de P2O5, precisamos de 100, 208,33 kg por hectare de MAP. 9% equivale a 18,75 kg de N. Tá, então esses são os valores de MAP, 208 kg de MAP ou 243 kg de super triplo. Tá? Uma recomendação seria superfosfato triplo, por ter uma boa concentração de P2O5, né, 41%, e também de cálcio, né, por estarmos aplicando aí junto com o super triplo em torno de 34% de cálcio. 34 kg por hectare de cálcio. Tá, então esse é o exercício 1. Exercício 2. O enunciado diz assim: ao misturar 690 kg de ureia, 730 kg de superfosfato simples e 170 kg de KCl, teremos qual formulado? E ainda pergunta qual será percentual de cálcio e enxofre deste formulado. Então nós montamos esse tabelinho para facilitar a resolução do exercício. Então 690 kg de ureia tem 45% de N, que é 310,5 kg de N. Não tem P2O5, não tem K2O, não tem cálcio, não tem enxofre. 730 kg de superfosfato simples tem 131,4 kg de P2O5, 87,6 kg de cálcio e 146 kg de enxofre. 170 kg de K2O tem 98,6 kg de K2O. 170 kg de KCl tem 98,6 kg de K2O. Então, somando esses três, ao misturar os três, eu vou ter 1.590 quilos de mistura dos três, que teria essa percentual de cada elemento desse. Então, o que nós fazemos? Dividimos 310 por 1.590, dá 19,5. 131 por 1.590, 8,26. 998,6 dividido por 1.590, 6,25. Tá? Então o formulado final seria 19,5 por 8,26 e 6,20, mais a concentração de 5,5% de cálcio mais 9,8% de enxofre. Então seria o resultado final desse nosso exercício. O exercício 3, o enunciado diz assim: o produtor Arnaldo deseja plantar 2.000 hectares de sorgo para silagem em sua propriedade em Maracaju, no Mato Grosso do Sul. A produtividade esperada é de 65 toneladas por hectare. Ele te contrata para saber qual fertilizante e a respectiva quantidade deverá adquirir para toda a sua área. Com o laudo de fertilidade do solo em mãos, calcule, né? Então ele apresenta o laudo abaixo e pede para considerar a textura do solo, o teor de argila, considerando nesse exercício os dois últimos números da matrícula de cada aluno.
Então, a letra A, ele pede para calcular a quantidade de nitrogênio, fósforo, potássio para o plantio de cobertura, se for necessário. Então, como no exercício 1, a primeira coisa que nós vamos fazer é classificar o teor de fósforo. Tá? Então, o teor de fósforo é 17,7 mg por decímetro cúbico. Nós temos 4, né, possíveis classes de textura de solo, de 0 a 15, de 16 a 35, 36 a 60, 61 a 100. Então, nós vamos considerar que o A seria a prova A, os alunos, né, que a textura fica entre 0 e 15, a prova B, os alunos que ficam entre 16 e 35, a prova C entre 36 e 60, e a prova D maior que 60. Tá? Nesse caso, nós teremos, para a prova A, o teor de fósforo vai ser classificado como baixo. Para a prova B, o teor de fósforo vai ser considerado como médio. Para a prova C, bom, e prova D, muito bom. Ok? E o teor de potássio, 58 mg por decímetro cúbico, é considerado médio. Joia? Então, a primeira letra A pede para calcular a quantidade de nitrogênio, de fósforo e potássio para plantio e cobertura se necessário. Então, olhando na tabela da quinta aproximação para a cultura do sorgo silagem, quando o teor de fósforo no solo está classificado como baixo, né, nós vamos aplicar 90 kg por hectare de P2O5. Então, no caso, a prova A, que a textura é de 0 a 15% de argila, nós vamos aplicar 90 kg por hectare. De K2O, 120 kg por hectare, porque o teor é médio. IN, 20 kg por hectare de plantio e 140 kg por hectare de cobertura. Ok? Prova B, cuja textura está entre 16% e 35% de argila, já o teor, a classificação do teor de fósforo está como médio. Então, nós vamos aplicar 70 kg por hectare de P2O5, 120 kg por hectare de K2O, semelhante, né, ao anterior, e nitrogênio 20 kg por hectare no plantio e 140 kg por hectare em cobertura. Já a prova C, cuja textura está entre 36% e 60% de argila, o nível de P2O5 está classificado como bom. Por isso, vamos aplicar 50 kg por hectare de P2O5. Mantemos aqui os 120 kg por hectare de K2O e 20 kg por hectare no plantio de N, mais 140 kg por hectare em cobertura. Prova D, a disponibilidade é muito boa. Quando nós vamos na tabela de recomendação, ela está com uma disponibilidade bom. Então, também aplicamos 50 kg por hectare de P2O5 nessa classe de textura. 120 kg de K2O, como nas anteriores, 20 de N em plantio e 140 em cobertura. Ok? Então, essa seria a resposta da letra A. Letra B pede para que seja feito o cálculo de um formulado para plantio e um fertilizante para cobertura. Então, letra B, formulado para plantio e fertilizante para cobertura. Então, prova A, né, que tem a classe textural de 0 a 15, né, nós vamos pegar 20 kg de N, 90 de P2O5, 120 kg por hectare de K2O. Dividimos pelo menor número, que é 20, vai dar uma relação de 1, 4,5, 6, vezes 4, 4, 18, 24. Vamos optar pelo uso da ureia em cobertura. Prova B, que vai entre 16 e 35, 20, 70 de P2O5, 120 de K2O, divide por 20, 1, 3,5, 6, vezes 4, 4, 14, 24. Esse é o formulado. Vamos utilizar também a ureia em cobertura. A prova C, textura entre 36 e 60. Teor de P2O5 a ser aplicado, a dose de P2O5 a ser aplicado 50 kg por hectare. Então, 20, 50, 120, divide por 20, 1, 2,5, 6, vezes 4, 4, 10, 24. E para a prova D,
né? Como é o mesmo valor de P2O5, então 20, 50, 120, vamos ter o mesmo formulado, 4, 10, 24, e vamos optar pelo uso da ureia em cobertura. Ainda na questão 3, passando para a letra C, pede para que a gente calcule a dose do formulado e também a dose do fertilizante que nós optamos. Tá? Então, na prova A do fertilizante formulado 4, 18, 24, nós vamos jogar 500 kg por hectare e mais 311 kg de ureia. Na prova B do 4, 14 e 24, também jogaremos 500 kg por hectare de fertilizante, mistura, né, ternário, mais 311 kg por hectare de ureia. Prova C, idem, né? Vamos jogar do fertilizante 4, 10, 24, 500 kg por hectare, mais 311 kg por hectare de ureia. E a prova D é igual aqui o resultado da prova C. Tá? 500 kg por hectare do 4, 10, 24. E aí a questão D, na questão 3, a letra D, pergunta a quantidade total de NPK e de ureia a ser adquirido pelo produtor. Então, para todas as provas deverão ser adquiridos os mesmos quantitativos, modificando apenas a fórmula a ser utilizada. Então, o NPK vai ser 500 kg por hectare vezes 2.000 hectares, que é o que o produtor pretende plantar. Então, vai dar 1.000 toneladas do formulado e ureia 311 kg por hectare vezes 2.000 hectares, 622 toneladas de ureia. Essa é a resposta da questão 3. É uma questão que vale 8 pontos, né? Cada letra dessa vale 2 pontos. Questão 4. O enunciado da questão diz: seu Joaquim pretende plantar milho em sua propriedade, para isso desmatou uma área de 50 hectares. O solo em sua fazenda é classificado como latossolo vermelho acriférrico, ou seja, apresenta baixa fertilidade, é ácido e elevado teor de ferro. Devido aos baixos teores de fósforo no solo e sabendo a exigência deste elemento pela cultura do milho, seu Joaquim te pergunta se poderia fazer uma aplicação de superfosfato triplo em área total e incorporá-lo a 20 cm de profundidade, substituindo a adubação de plantio no sulco. O que você diria a ele? Responda explicando as consequências desta prática e também como proceder para ter um melhor aproveitamento da adubação. Tá? Então, por ser um solo ácido, com elevado teor de argila, né, por ser um solo que tem altos teores de ferro e a coloração avermelhada, pressupõe que este tem uma grande capacidade de absorção de fósforo, né, ou fixação. Assim, caso haja aplicação de um fertilizante fosfatado solúvel, como é o caso do superfosfato triplo, a maior parte do P2O5 será absorvido pelos minerais de ferro e minerais de argila, então óxidos e hidróxido de ferro e alumínio. Portanto, o ideal seria a aplicação em área total de um fertilizante fosfatado natural, né? E o fertilizante solúvel, no caso super triplo, no suco de semeadura no momento de plantio. Isso com o intuito de ter uma melhor eficiência da adubação e um melhor aproveitamento pela planta do nutriente. Então, essa é a correção da nossa prova, dos 4 questões referentes ao nosso exercício.